mas permitimos-nos também perguntar ao senhor Manuel de Melo, ao nosso caro pastor evangélico, senhor da pergunta, e também àqueles que fazem objeções contra os princípios da reencarnação, permitimos-nos perguntar sobre o sofrimento das crianças, por exemplo. Não vamos nos referir aos adultos, porque seria alongar muito a resposta, mas vamos pensar nas crianças. Por exemplo, nós, os espíritas, muitas vezes encontramos determinados casos de suicídio, e às vezes suicídio acompanhados de homicídio, ou às vezes apenas de homicídio. Mas vamos encontrar esses problemas do complexo de culpa levado para além desta vida, e depois esse complexo de culpa renascido com aquele que é responsável por ele através de sofrimentos que só podemos entender através da reencarnação. Por exemplo, muitas vezes temos encontrado, por exemplo, irmãos nossos suicidas que dispararam um tiro contra o coração e que voltam com a cardiopatia congênita ou com determinados fenômenos que a medicina classifica dentro da chamada tetralogia de Fallot. Nós vemos companheiros que quiseram morrer voluntariamente pelo enforcamento e que voltam com a paraplegia infantil, comumente chamada de enfermidade de Little. Nós vemos muitos daqueles que preferiram o veneno e que voltam com malformações congênitas, com problemas miopáticos, com o mixedema, aqueles que às vezes violentam o próprio ventre e que voltam também sofrendo as tendências e que às vezes acabam se desencarnando com o chamado infarto mesentérico. Nós vemos, por exemplo, aqueles que preferiram morrer pelo afogamento para se retirarem da vida num ato de rebeldia contra as leis de Deus. Temos, por exemplo, aqueles que preferiram o afogamento e que voltam com o chamado enfisema pulmonar. Aqueles que dispararam tiros no próprio crânio e que voltam com tantos fenômenos dolorosos, como, por exemplo, a idiotia, a acromegalia, quando o tiro, vamos dizer, quando o projétil alcança a hipófise, porque nós estamos em nosso corpo físico subordinado ao nosso corpo espiritual. Então, principalmente nos fenômenos, os fenômenos decorrentes do suicídio por tiro no crânio são muito dolorosos, porque vemos a surdez, a cegueira, a mudez congênitas, e vemos esse sofrimento em crianças incompatíveis com a misericórdia de Deus, porque nós sabemos que Deus não quer a dor. Diz Emmanuel, se Deus quisesse a dor, Ele não teria nos dado anestesia através da medicina. A dor é uma criação nossa. Chegamos ao além com determinado complexo de culpa e pedimos para voltar ao corpo, trazendo as consequências de nossos próprios atos menos felizes. Então, pedimos ao senhor Manuel de Melo, nosso caro pastor evangélico, que tem trabalhado tanto e cujo mérito nós todos reconhecemos e reverenciamos, para pensar conosco nestes problemas. Chico Xavier, eu não ponho em dúvida a sinceridade do seu ministério espiritista. Eu creio firmemente que o senhor trabalha com profundo amor à sua causa e à sua doutrina. Mas eu vou insistir no aspecto mais conhecido da sua obra, das suas atividades, que é aquela do escritor psicográfico. Na literatura brasileira, o senhor é, depois de Coelho Neto, o mais prolífico dos escritores que já redigiram na língua portuguesa. Por outro lado, o senhor disse, respondendo a uma pergunta minha,
que havia feito apenas um curso primário. O senhor, para todos os que aqui estão e os que estão ouvindo no vídeo em casa, é um homem que tem uma grande fluência ao falar. O senhor constrói com perfeição a frase. O senhor tem lógica na exposição da sua doutrina. Logo, o senhor é um autodidata, que se compenetrou da doutrina que esposou e a estudou profundamente e passou a exercer o seu trabalho expondo essa doutrina. Eu insisto que a escrita automática no senhor deve ser mais o produto do inconsciente do que o produto da mediunidade. Não sei se o senhor conhece uma coleção de livros publicados na França com o título genérico A Maneira de, em que os autores Paul Rebut e Charles Miller em francês, fazem a imitação de vários autores. Por exemplo, Marcel Proust, cujo centenário acaba de passar, se o senhor ler uma página de Marcel Proust e uma página do livro A Maneira de, não distinguirá, ainda mesmo que tenha profundo conhecimento do estilo de Marcel Proust. É, portanto, esta é uma imitação consciente. Eu tenho para mim que o senhor, ao redigir os livros psicografados, agiu sob o impulso do inconsciente. O meu antigo companheiro de imprensa, e caro companheiro de imprensa, Herculano Pires, cuja inteligência brilhante eu sempre respeitei e sempre aplaudi, criou um embaraço para a minha pergunta, ao falar em 400 autores que o senhor teria citado. Mas citar 40, o senhor citou 400 autores, ou o senhor escreveu a maneira de 400 autores, como escreveu como Humberto de Campos, como Guerra Junqueiro, como Antero do Quental, como Augusto dos Anjos? Creio que o número enunciado pelo casal Stig Roland e Ibsen já está superado em mais de 400 comunicantes. Eles escreveram a maneira deles, mas respeito o ponto de vista do senhor, como respeito qualquer homem de ciência que ainda não pôde aceitar, por exemplo, o realismo da mediunidade. Respeito muito, mas continuo acreditando que eles escreveram a maneira deles, porque em algumas centenas, vamos dizer mais de 300 destes 400 e tantos, hoje parece que quase 500, eu não tinha a menor ideia do que eles escreveram. O senhor conhece um caso famoso ocorrido na Inglaterra de escrita psicografada? Uma senhora de nome Travers Smith psicografou a obra de Oscar Wilde. E os meios literários ingleses não aceitaram como sendo uma obra psicografada de Oscar Wilde. Ainda mais, eu, entre as minhas carreiras, além de jornalista, eu também tenho a de filosofia. E não me constam que obras tão complexas como a de Platão, a de Aristóteles, a de Santo Agostinho, a de Santo Tomás de Aquino, a de Descartes, a de Kant, a de Hegel, a de Nietzsche e a de outros filósofos e outros pensadores tenham sido psicografadas. Não seria por causa da dificuldade de psicografar essas obras? Hegel é quase impossível qualquer trabalho de psicografia. Bem, eu devo voltar um pouco ao nosso pensamento inicial para dizer ao senhor que desde 1931 a presença de Emmanuel em minha vida tem sido a presença de um professor. Ele tem corrigido minhas expressões, ele tem procurado melhorar o meu vocabulário, melhorar as minhas atitudes do ponto de vista verbal. E como o livro estava na frente da presença apagada que eu posso trazer, ele sempre teve muito cuidado em podar tanto quanto possível
as minhas impropriedades, que eu sei que são muito grandes. De modo que eu posso declarar de público ao Senhor que qualquer estrutura fraseológica mais feliz de que eu possa ser portador, isso se deve à influência de Emmanuel, à presença dele junto de mim, compreendendo a responsabilidade de um programa como este. Quanto aos escritores da antiguidade e aos escritores dos tempos modernos, com todo respeito ao Senhor, eu me permitiria perguntar se eles também não seriam médiums.